Pessoal, rapaziada, então, hoje eu resolvi trazer um conteúdo um pouco diferente aí pra vocês, além das sessões aqui do estúdio, que eu já posto aqui no canal. E hoje eu vou abrir um projeto aí de mais uma música que eu tô trabalhando. Na verdade, ela já tá pronta, né? A gente tá só aguardando a data de lançamento. E eu resolvi trazer esse projeto aqui pra vocês hoje, porque eu vou mostrar 3 técnicas de efeito de voz que eu usei nessa música e na produção desse álbum também, que me ajudou muito e que, pô, deu uma outra cara pro som e que eu acho que pode ajudar muito vocês também na hora de vocês produzirem. Então, tô com o projeto aqui em aberto e eu vou soltar um trechinho aqui pra vocês, logo da intro e o início do verso, para vocês já pegarem a visão de 2 dos efeitos que eu já usei logo de cara, bem no início da música. Yeah. Yeah. Sempre fui tão calado, postura subjugado, foda-se seu substantivo, não dá pra ser quem só tem um lado. Pode me chamar de gordo, meu estado tá tão pesado. Joguei sal em todas as minhas letras pra afastar o seu mal. Então, como vocês puderam perceber aí, logo no drop da música, né, quando entra o verso, eu já usei 2 desses efeitos. Por quê? Como aqui ele tinha muito espaço antes dele começar a cantar o verso, né, normalmente a música dropa aqui no compasso 9. E como ele não começa a cantar direto aqui no compasso 9, ele começa a cantar quase aqui na metade, aqui no 9.3, eu vi que tinha bastante espaço para eu preencher com esses efeitos de voz. E aí, o primeiro efeito que eu usei foi esse aqui, foi o Reverb Reverse, que o nome já fala tudo, né? Que é a voz invertida, um trechinho da voz invertida, e com muito reverb, com bastante efeito de reverb, para dar essa sensação da voz estar distante. Por mais que já dê um certo efeito você só invertendo a voz, para ela ter esse efeito de que ela tá vindo de longe, tem que ter o reverb. E aí é o seguinte, vou mostrar para vocês como que eu fiz esse primeiro efeito aqui. Eu vou soltar só ele para vocês conseguirem ouvir melhor. Então, aqui tem uma respiração dele e depois ele começa a falar sempre. Só que eu peguei só o início da palavra para poder conseguir fazer esse efeito. E aí, para fazer esse efeito aqui, é o seguinte: você pega esse trechinho que você escolheu, copia para outro canal, eu já tinha outro canal criado aqui, tá aqui solado para vocês ouvirem só esse canal com efeito. E o primeiro passo é o seguinte: você joga um reverb nesse canal. Eu uso muito Valhalla, me atende muito quando eu quero fazer esses efeitos assim, coisas do tipo com a voz principalmente. E aqui é o seguinte: normalmente o mix é no máximo, porque é essa a intenção, você quer ter muito reverb nesse efeito. E o máximo que eu faço aqui é cortar as frequências graves, é cortar aqui em 500 Hz para não embolar tanto. Mas basicamente no reverb é só isso. Eu vou soltar ele aqui para vocês verem como é que fica o trecho só com reverb. Conseguiram pegar a visão? Então, só com o reverb ele fica soando desse jeito. Agora, o que você faz? Você tem que consolidar esse pedaço aqui que você escolheu com o reverb e já exportar esse áudio, praticamente, com um efeito, para você poder manipular o áudio depois. Aqui no Ableton, você faz assim, você clica aqui com o botão direito, Freeze Track, e depois Flatten. E aqui você consolidou esse trecho da voz só com o reverb. E aí vocês viram que o áudio ficou muito longo, porque é o tempo do reverb aí, ressoando com esse trecho da voz. E aí é o seguinte, para finalizar o efeito, você clica aqui no áudio e tem essa opção aqui de reverse. E pronto, você corta esse pedacinho aqui, né, para dar aquela sensação de que o áudio corta do nada, né, que dá aquele mute. Vou soltar aqui para vocês ouvirem como é que ficou com o reverb e agora invertendo o áudio. E aí vocês pegaram a visão de como é que ficou o efeito finalizado? E aí agora, cara, é só você arrastar isso aqui pro trecho da música que você quer usar. Eu vou arrastar aqui pro 9, que foi onde eu tinha usado. E aqui é o seguinte, para dar mais essa sensação de que o áudio tá cortado, você encaixa ele aqui exatamente no compasso 9, né? Ele acabando aqui no 9, e faz um fade out, para justamente ele não embolar também com as outras vozes que vão entrar, e também para dar essa sensação de que o áudio tá mutando o áudio, tá ligado? E esse aqui eu vou duplicar. Vou colocar ele aqui acabando no compasso 10, que era o que eu tinha feito aqui, porque aqui eu também quis dar uma ênfase para entrar no segundo verso dele. E aqui foi o seguinte, como eu fiz um fake drop na música, né, como ele não entra cantando direto no 9, ele tem essa respiração e ele começa a cantar aqui no 9.3, eu fiz um fake drop na música porque eu vi que tinha esse espaço também, além de usar esse espaço para preencher as vozes, com esse efeito de voz, eu fiz esse fake drop para dar mais ênfase, né, nessa entrada da música, assim, só com os efeitos de voz, para dar mais ênfase nesse trecho aqui. E aí agora eu vou soltar para vocês aqui como que a música tá soando com esse efeito que eu refiz aqui, mostrando para vocês. Yeah. Sempre fui tão
calado. Postura subjugado, foda-se seu substantivo. Não dá pra... Bom, então agora vocês pegaram a visão aí do efeito finalizado. E, sim, são poucos passos, é muito fácil de fazer, é muito tranquilo. É só você selecionar um trecho do áudio, colocar o reverb e depois inverter. E depois, cara, é só você encaixar e fazer um fade e encaixando no trecho da música que você quer usar. E, assim, é muito útil quando você quer dar destaque para alguma parte. Você quer avisar que tem alguma parte chegando, uma parte importante da música chegando. Então, isso ajuda muito na hora de refrão, verso, enfim, quando você quer dar destaque para alguma parte da música. O outro efeito foi os picotes de voz, que ficaram muito comuns no drill, né? Já são muito usados em outros gêneros também, mas ficou muito popularizado por causa do drill. O primeiro, na verdade, que eu fiz foi esse aqui, e depois eu fiz o outro do reverse, para dar ênfase para essa parte aqui. Então, eu vou soltar só esse trecho aqui, só esse efeito, para vocês ouvirem. Bom, e aí é o seguinte, esse efeito aqui, para ficar mais fácil de você fazer, normalmente você pega esse início da sílaba aqui e você já arrasta ele pro início do compasso. Que aí você colocando esse trecho que você quer usar, batendo junto com o metrônomo, você consegue ter uma noção melhor de como você manipular isso e qual a divisão rítmica que você vai fazer isso. No meu caso, como ele já começa a cantar aqui junto com o metrônomo, quando ele começa a cantar o verso, ficou muito mais fácil, porque eu só vim acompanhando o clique com os picotes de voz. Em algumas situações, dependendo do que você quiser fazer, ou dependendo de como o artista canta, não necessariamente você vai conseguir encaixar certinho em cima do metrônomo. Então, vai variar muito de como vai começar o verso, o trecho que você vai encaixar isso, e qual a intenção também, porque dá pra você fazer outras divisões rítmicas nisso aqui, dá pra você dobrar esse trecho aqui e fazer outras divisões com isso aqui, tá ligado? Esse aqui eu deletei a pontinha aqui e deixei só esses dois compassos. Vou mostrar pra vocês como é que fica se eu dobrasse isso aqui. Sempre fui tão calado, postura subjugado, E além disso, a única coisa que eu fiz, né, além de ir encaixando cada picote aqui em tempo, eu fiz automação de volume e de panorama. E a automação de panorama eu fiz o seguinte, eu fiz dois de um lado, dois do lado esquerdo, o terceiro do lado direito e ele volta pro lado esquerdo de novo. E aí ele dá essa sensação de que a voz está indo para um lado e para o outro. Eu fiz uma automação de volume também, porque justamente para dar essa sensação de que a voz está vindo de longe, de que a voz está vindo de algum lugar. E somado com a automação de panorama, isso dá um efeito muito foda. E aqui eu fiz exatamente o que eu fiz no outro, né? Dois de um lado e o terceiro do outro. Aqui foram 4 picotes de voz, né? Então dá a sensação de que ela vai e volta. E aqui, como eu só usei 3, para ter esse espaço para ele entrar melhor no verso, ficou 2 de um lado e 1 do outro. Então eu vou soltar esse trechinho aqui, depois de ter explicado para vocês pegarem a visão de tudo que eu falei na prática. E aí, por último, não menos importante também, foi o efeito mais simples de todos, que é um delay muito exagerado, que é justamente para dar um efeito contrário aos picotes de voz. Porque nos picotes de voz, você corta a voz antes de entrar no verso, antes de entrar a palavra que a pessoa vai começar a cantar. Aqui, esse delay é justamente ao contrário, é para repetir o final da palavra que a pessoa acabou de cantar. É o mesmo raciocínio, só que ao contrário. E isso também, por mais que seja muito simples, seja mais simples que os outros, isso dá um efeito muito maneiro, muito foda, e acaba diferenciando, né, os efeitos de um pro outro. Você acaba gerando sensações diferentes e dando ênfase em partes diferentes da música. Eu vou soltar aqui só esse trechinho para vocês pegarem a visão. Pista faz girar, no quintal vi muito ouro, mas eu não pude pegar. Essa maçã não vou morder, não vou me contaminar. Fruta podre cai só. Bom, então, como vocês conseguiram ouvir aí agora, o efeito é bem simples, ele é só o delay, é extremamente exagerado, como eu tinha falado antes. Aqui, o que eu fiz? Eu coloquei o wider para abrir mais essa voz, deixar ela mais estéreo. Aqui eu coloquei um reverb, bem pouco assim, no mix, só para dar um pouco de profundidade. E o delay com o mix no 100%. Mesma coisa aqui também, cortando só os graves, para não embolar. E o mix no 100%. E a divisão vai depender do BPM da música, vai depender do que você quer fazer. Então você pode fazer outras divisões aqui da repetição desse delay. Eu botei aqui 1/8, porque era o que eu queria, era a repetição que eu queria gerar. E justamente para ficar igual, com a mesma divisão dos picotes de voz. Para também não ficar muita informação e não acabar várias divisões rítmicas diferentes nesses trechos de efeito, então podia acabar ficando confuso. E como eu queria dar a mesma sensação do outro efeito, só que ao contrário, eu usei a mesma divisão rítmica por causa disso. Eu vou soltar aqui para vocês ouvirem essa voz solada, só ela, para vocês pegarem a visão melhor. E aqui, cara, é o seguinte, eu escolhi alguns finais de palavra para usar isso,
pra justamente não ficar um verso muito monótono. E como essa parte dessa música eu acabei também colocando filtro, a gente fez todo um clima, né, pra hora do drop de novo, eu resolvi colocar esses efeitos aqui pra dar destaque em alguns momentos desse verso. E aí é o seguinte, aqui como vocês podem ver, logo depois nesse outro drop aqui no 73, eu coloquei esse efeito aqui, o reverse reverb e o picote de voz também. Então eu vou soltar esse trecho aqui para vocês verem os 3 efeitos que eu usei na sequência. Faz mais reza, corpo blinda, vai pra pista, vai girar. No quintal vi muito ouro, mas eu não pude pegar. Essa maçã não vou morder, não vou me contaminar. Fruta podre cai sozinha, a terra fértil vai secar. Espantalho de capa, não deixa eu azedar. Hoje vai ter muguzá, nossa gira vai girar. Bom, então, agora vocês conseguiram ter ideia dos 3 efeitos tocando em sequência, né? E qual a sensação de que cada um deles gera, o porquê de usar cada um deles. E eu acho que esse trecho aqui foi o melhor assim, de exemplo, porque justamente cada um tem uma aplicação diferente aqui em cada momento da música. Então, rapaziada, por hoje é isso. Esses eram os 3 efeitos de voz, as 3 técnicas que eu queria mostrar pra vocês e que me ajudam muito nas minhas produções. E espero também que ajude vocês, que some bastante na hora de vocês produzirem. Então é isso, rapaziada. Se inscreve no canal. Breve vou estar mostrando outras produções aí pra vocês. E é isso. Tamo junto. Valeu.